Fala, meus amigos. Questãozinha sobre o cálculo da base de cálculo do ICMS, tá? Nessa aqui especificamente é sobre a parte da substituição tributária, tá? Aqui, ó, ICMS-ST. Então, assim, pessoal, como vocês sabem, numa operação mercantil, você vai ter lá o ICMS próprio e existe o caso do ICMS substituição tributária. Então, assim, para que a gente não erre os cálculos, como a CESP, na minha humilde opinião, errou nas questões da prova aqui, a gente tem que entender muito bem como funciona, né? Então, assim, olha só, a questão informa para a gente aqui que é uma operação, ó, de contribuinte para contribuinte. Beleza. Aí você tem que lembrar lá, primeira coisa é verificar se o IPI vai entrar na base de cálculo, né? Se for uma operação entre contribuintes, se for, se essa operação for fato gerador tanto do ICMS, que a gente sabe que a gente já viu aqui, quando o IPI, né, e teve IPI, e é para comércio ou industrialização, o IPI não entra na base de cálculo. Aí você vai olhar aqui e falar, pô, entre contribuinte, tem IPI, tem ICMS e tal, venda de uma mercadoria, então é comercialização, então o IPI não entra. Bom, não é bem assim. Você tem que analisar em que momento cada um desses ICMS vai ser calculado. Então você tem aqui, ó, a pessoa 1, a pessoa 2, tá? Então existe essa primeira operação aqui, tá? Para essa primeira operação aqui, essa primeira pessoa vai ter que calcular o seu ICMS próprio. Mas, por algum motivo, a lei informou que essa pessoa também vai ter a responsabilidade de calcular o ICMS que seria devido por essa pessoa numa posterior venda para outras pessoas, e é para outros, para consumidor final, né? Só que a gente não sabe qual vai ser o valor dessas vendas. E por não sabermos, é estabelecida uma MVA, uma margem de valor agregado. Então, como eu não sei qual vai ser o valor da venda, eu vou estabelecer que essas vendas aqui vão ter uma MVA de 50%, como margem de valor agregado. Assim, em termos mais simplórios e grosseiros, penso como se fosse o lucro. É como se a mercadoria chegasse a 100 aqui e o cara vai praticar o preço de 150, só para facilitar a visualização, tá? Então, assim, gente, aqui você vai ter o ICMS dessa segunda pessoa, desse segundo contribuinte, só que a responsabilidade vai estar sendo calculada aqui pelo primeiro. Então, preste atenção. Entre este contribuinte, nós temos contribuintes, é uma operação em que há incidência de IPI e ICMS, e nós temos também uma comercialização. Então, de fato, o IPI ele não vai entrar na base de cálculo, tá bom? Então, como é que vai ser aqui o ICMS próprio? A gente vai ter os 50 mil, não vai ter o IPI, a gente vai ter o frete seguros, os descontos incondicionais, existe uma súmula que diz que eles não entram no valor da base de cálculo do ICMS. Então, assim, se o desconto incondicional ele não entra na base de cálculo, você precisa abater, porque esse desconto condicional foi um desconto dado sobre o valor da mercadoria. Então, o valor era 50 mil, passou a ser 49.500. Se você usar 50 mil, você está usando o desconto incondicional aqui dentro. E a súmula diz que, depois eu vou mostrar a súmula para vocês, tá até no comentário do professor, eu não lembro de cabeça, eu acho que é 457 do STJ. Você precisa usar esse valor aqui, ó, que desconsidera esse desconto condicional. Ele abate, tá? Porque ele não vai fazer parte da base de cálculo. Então, você precisa bater. Então, como é que vai ser o nosso ICMS próprio? Vai ser 50 mil mais 1.000 menos 500.
50.500. Espera aí, só puxar o aqui para cima. Vezes 18%, que é a nossa alíquota. E nós teremos aqui 9.090. Esse é o ICMS próprio. Aqui. E o ICMS ST, que este contribuinte, por substituição tributária, vai estar recolhendo em relação às operações que esse contribuinte vai praticar com os outros consumidores, levando em consideração uma margem de valor agregado de 50%. Bom, vamos ver aqui. Ó, 50 mil. O IPI vai entrar? Vai entrar. O IPI vai entrar, porque aqui, ó, ele está praticando uma operação, muito provavelmente, com consumidores finais. Então, você não tem operação entre contribuintes. E não é base de cálculo do IPI. Então, você não vai... Você... Cadê aqui? Peraí. Você vai colocar o IPI, desculpa, gente. Aqui, ó. Lembra, você só vai abater o IPI, só vai tirar da base de cálculo quando for entre contribuintes para uma operação de comercialização ou industrialização e que seja base de cálculo do IPI e do ICMS. No caso dessa operação aqui, que a gente está falando, ó, este contribuinte aqui, para esses aqui, não há incidência do IPI, tá? Não é entre contribuintes, tá? Porque muitos aqui serão consumidores finais, tá? Então você não vai ter aquela regrinha de eliminar o IPI da base de cálculo, como foi o caso aqui. Você vai ter que inserir o IPI na base de cálculo. Então, o IPI vai ser inserido na base de cálculo. Além disso, temos o frete e seguro. Ficou claro para vocês isso daqui, gente? Aqui foi removido, porque era uma operação de comercialização entre contribuintes, e essa operação ela tinha incidência de ICMS e IPI. Aqui, nós não temos incidência de IPI e não é entre contribuintes, então a gente inclui. Tá? 1.000. Desconto incondicional, mais uma vez, temos que remover. E aí sim, 55, 56, 55 e 500. Só que a gente ainda também tem aqui, ó, a margem de valor agregado. Então, deixa eu botar para o lado aqui, temos 55 e 500 mais 50%. Né? 50% aqui vai dar 25, 27, 500, 27, 750. Aqui, ó, 83.250. Esse é o valor total. E agora a gente precisa calcular o ICMS com o ICMS ST, né? Que é basicamente a incidência de 18% em cima dessa alíquota aqui. Gente, na hora da prova, calcular 18% aqui nem sempre é muito fácil. Então, como é que eu faço? Eu faço de um jeito meio louco. Eu só ando a vírgula aqui uma vez aqui. Aí fica 8.325. Eu sei que isso aqui é 10%. Então, 20% é o dobro. 16.650. E se eu quero 18%, é só abater 10% de 20%, né? Que é 2%. Então, 20 menos 2 dá 18. Se isso não fez sentido para você, só esqueci, não tem problema não. Aí aqui, ó, 1665. Então, 5, 14, 4, 8, 9, 4, 1. Então, ó, o ICMS ST 14.985, tá? A base de cálculo aqui. Só que aqui na questão você vai ter o ICMS ST, substituição tributária, 14.985. E temos aqui o próprio 9.090. Então, assim, a base de cálculo do ICMS, substituição tributária, seriam esses 14, mas já foram pagos 9.090 aqui. Então, você vai ter a compensação. Então, quando você calcula o ICMS, substituição tributária aqui, está pedindo a base de cálculo, seriam esses 14 mil aqui. Ok.
Se ele perguntasse quanto de fato vai ser pago, a gente tem que abater. Seria 14.985 menos 9.090. Aí seria 5, 9, 8, 5. 5.895. Beleza, pessoal? Então é importante que vocês entendam essa questão do IPI, tá? E eu percebi que houve muita confusão, tanto nos comentários de alguns professores, eu acho do QC também teve rolo, dos comentários de alguns alunos aqui, porque acham que só pelo fato de, ah não, aqui eu vou incluir, não vou incluir, não, você tem que analisar em qual momento aqui que você tá, se é daqui para cá ou se é daqui para cá, dependendo do momento vai ter IPI ou não. E um outro rolo lá o pessoal acaba se enrolando na parte do desconto incondicional. Ah, não entra na base de cálculo. Ah, então beleza, então não vou fazer nada com isso daqui. Não. Se ele não entra, você tem que abater ele, né? Importante para que você não erre as contas. Beleza, pessoal?